Convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler de 1 a 10. Mas hoje temos apenas um texto para observar, um versículo, na verdade, que é o versículo 5, mas não o versículo 5 todo, só a parte inicial do versículo 5. Mas eu quero ler todo o texto, pelo menos até o versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Versículo 5. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade a fraternidade o amor, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com um empenho cada vez maior confirmar a vocação e confirmar a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Amém. Eu creio, meus irmãos, que esse é um dos textos mais ricos que nós temos nas Escrituras. Ainda mais quando nós pensamos no propósito de Pedro e no período que Pedro escreve. Nós já sabemos, nós vamos hoje para o quarto sermão, que Pedro, o velho apóstolo, ele está prestes para morrer. Assim como Paulo também, nesse período, está preso em Roma, Pedro também está preso, e Pedro ele está prestes a padecer. Pedro vai ser crucificado, segundo a tradição. E Pedro, em seu último tratado, ele quer deixar algo para a igreja. Mas ele está tão preocupado com esses irmãos, porque esses irmãos, como nós vimos na primeira carta, esses irmãos eles estavam dispersos. Eles estavam dispersos devido à perseguição. Eles estavam dispersos devido ao sofrimento. E é muito interessante porque nesses momentos nós não consideramos algumas coisas e nós baixamos a guarda da fé. E Pedro escreve a primeira carta e ele termina a carta dizendo: eu escrevi essa carta para estimular vocês, para dar ânimo a vocês. Eu escrevi essa carta para fortalecer vocês. E a forma como ele termina a carta direciona o coração daqueles irmãos a confiarem no Deus que preserva o seu povo. Depois que vocês passarem por todas essas tribulações, Ele mesmo há de aperfeiçoar vocês, Ele mesmo há de fundamentar, fortificar vocês, Ele mesmo irá preservar vocês. Ou seja, esse sofrimento vai passar. Mas enquanto vocês estão sofrendo, vocês precisam permanecer firmes na fé, porque o diabo, nosso adversário, ele é como um leão devorador de fé, e ele anda à espreita, observando os crentes que estão desconfiados do cuidado de Deus, e eles não estão mais lançando as suas ansiedades diante do Senhor, porque eles não estão acreditando que Deus tem cuidado deles, e eles estão fazendo algo diferente do que deveriam fazer. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, mesmo que vocês não estejam crendo. Mas esse velho apóstolo sabe que o sofrimento ele tem duas facetas. A primeira é que o sofrimento ele pode fortalecer o cristão na fé. A segunda é que o sofrimento pode abater a fé do cristão.
Se o cristão não entender que o sofrimento na vida dele pode ser uma bênção para que ele desfrute de contentamento somente em Deus, ele vai desperdiçar o sofrimento dele. E o cristão, nesses momentos, ele pode ficar vulnerável aos falsos ensinos. Por isso o capítulo 2 da segunda carta. Por isso o capítulo 3 da segunda carta. Um alerta contra aos falsos ensinos na igreja. Porque essa igreja estava vulnerável. Mas o capítulo 1, irmãos, o capítulo 1 é muito mais do que uma receita para que os crentes sejam bem-sucedidos na fé. O capítulo 1 é uma exortação para que os crentes entendam o propósito do chamado deles. O nosso Deus, ele é um Deus tão maravilhoso. O nosso Deus é um Deus que nos ama tanto, que ele não apenas nos salvou em Cristo, nos libertando da condenação do pecado. O nosso Deus, ele é um Deus tão maravilhoso que ele nos chama a participarmos daquilo que ele está fazendo. Por isso que eu costumo dizer para os irmãos, vocês não têm que ficar procurando qual é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus é a vontade dele, naquilo que ele está fazendo no mundo. E é um privilégio buscar entender, Senhor, o que o Senhor está fazendo para que eu participe. Porque a vontade do Senhor para nós é que nós experimentemos de tudo aquilo que ele está fazendo. E melhor, de tudo aquilo que ele é. Essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. A vossa santificação. A vontade de Deus é que vocês sejam semelhantes a ele. Assim como ele é santo, sejam santos em toda a vossa forma de viver, em todo o vosso proceder. Então, meus irmãos, esse Deus maravilhoso, ele não apenas quer que participemos do que ele está fazendo. Ele quer que nós participemos, ou melhor, sejamos coparticipantes de quem ele é. É isso que Pedro ele está mostrando. E Pedro já nos ensinou, e nós vimos em 3 sermões, que tudo o que Deus deseja de nós, tudo o que ele quer de nós, pelo seu divino poder, nós devemos acreditar que vem dele mesmo para nós. Tudo o que Deus quer de nós, pelo seu divino poder, vem dele para nós. Uma outra lição que nós vimos é que já foi concedido a nós, à medida que nós crescemos no pleno conhecimento de Cristo Jesus. É o versículo 3 que nós estudamos do capítulo 1. E domingo passado nós vimos que tudo que Deus quer de nós nos conduz a crermos. Mas não apenas crermos, nos conduz a confiarmos no que cremos, porque pode se tornar um abismo muito grande, crer e confiar no que eu creio. Pedro nos ensina a crermos e a confiarmos nas preciosíssimas, grandiosíssimas promessas que Deus nos deu. Sabe por quê? Porque quando nós nos apegamos a essas promessas, nós escapamos da corrupção, das paixões que há no coração humano. Versículo 4 do capítulo 1 que estudamos domingo passado. Eu acabei de resumir 3 sermões para os irmãos. Nós vimos, meus irmãos, que Deus ele nos chama a participarmos do que ele está fazendo e nos chama a sermos coparticipantes de quem ele é. Mas olha que interessante como isso sempre está presente. Nós sabemos, nós cremos como batistas, que todo aquele que está em Cristo, ele persevera em Cristo até o fim. Amém, irmãos? A perseverança dos santos. Todos nós cremos nisso. Mas olha interessante, a nossa perseverança está sustentada em Deus, mas ele nos chama a perseverarmos na fé. Vem dele a nossa perseverança até o fim, mas ele nos chama a perseverarmos na fé. E ele até nos instrui a aconselharmos uns aos outros, a perseverarmos na fé. Nós sabemos que a nossa salvação ela vem exclusivamente de Deus, mas ele nos chama, segundo Filipenses, capítulo 2, a desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Vem dele, mas ele nos chama a participarmos do que ele está fazendo. A palavra de Deus diz, e nós cremos nisso, que nós fomos justificados e santificados em Cristo
Jesus. Isso vem de Deus. Mas nós somos chamados a termos obras de justiça e somos chamados a sermos santos. Somos chamados a participar. Agora, meus irmãos, por que eu estou enfatizando essa introdução para entrarmos no próximo versículo? Porque o que Pedro vai fazer agora é mostrar que, a partir de tudo aquilo que nós recebemos de Deus, apesar de tudo aquilo, ou por recebermos todas as coisas da parte de Deus, para cumprirmos os propósitos que Ele deseja, nós precisamos dar uma resposta a isso. Isso tem a ver com o chamado de Deus de participar. Então Pedro, ele vai desenvolver exatamente isso. O que nós devemos fazer em resposta a tudo o que nós recebemos da parte de Deus, para que vivamos a vida piedosa. Entenda, irmão? Entenda, irmã? A excelência de Deus para nós é a vida em piedade, ou a vida piedosa. Isso é excelência. Eu quero ler depois um texto, o último capítulo de 2 Pedro. As últimas palavras de Pedro, antes de morrer, ele nunca mais vai falar nada para a igreja. Ele vai falar exatamente sobre devoção, pureza aos olhos de Deus. Porque isso é que preserva o crente, é isso que preserva a igreja dos dias maus. É exatamente a vida piedosa que preserva a igreja do grande esfriamento que virá com o aumento da iniquidade. Então, se o cristão hoje, ele não estiver se apegando a tudo aquilo que Deus concedeu e respondendo a isso, quando os dias maus vierem, o aumento da iniquidade estiver presente na igreja, muitos cristãos esfriarão. Sabe por quê? Porque eles também estarão na prática da iniquidade. Eu já comentei com os irmãos que eu fui pregar há pouco tempo atrás numa igreja, no aniversário da igreja, e eu tenho ido pregar em aniversários de igreja, e é um privilégio para mim. E falaram para mim assim: pastor, o senhor fala para a igreja, na sua exposição, quais são os perigos da atualidade, os perigos modernos para a igreja? Eu falei: os perigos modernos são antigos. Perseguição não é um problema para a igreja. A igreja cresce, a igreja se desenvolve, a igreja se fortalece. Os problemas, as heresias que entram na igreja também não é um problema, porque sempre nós teremos aqueles que estarão olhando para a palavra e expulsando os falsos profetas. Agora tem algo que é muito mais sutil, e esse de fato é o maior problema da igreja. Se chama pecado. Pecado esfria a liderança de um homem. Pecado esfria o ânimo de um pastor. Pecado esfria o desejo de estar presente na vida de um jovem. Pecado esfria mulheres. Pecado esfria a igreja. Pedro sabe disso. Então Pedro, ele começa a falar sobre esse empenho, o empenho que nós devemos ter em direção a essa vida. Versículo 3, ele nos concedeu todas as coisas concernentes à vida. A vida piedosa, ou a vida e a piedade que vem do pleno conhecimento de Cristo Jesus. Mas antes de nós olharmos para o texto de hoje, irmãos, eu quero orar. Eu, antes de vir para o culto, eu me entristeci demais hoje. Não foi com a igreja. Foi por saber que um grande soldado de Cristo não está mais à frente da batalha, devido ao pecado. Isso me entristeceu demais. Um referencial para a minha vida, continua sendo. Mas ele não está mais à frente da batalha, não está lutando mais. E a igreja conhece, e muitos já sabem. Eu estava falando para a Tânia antes de vir para cá, e eu disse assim, ele disse, e eu como pastor ouvi ele falando, cuide da sua vida com Deus, que Deus cuidará
do crescimento do seu ministério. Ele não cuidou e caiu. A mensagem de hoje é sobre isso. Não basta conhecer, não basta crer, eu preciso me esforçar. O que Pedro vai falar agora é de um empenho, é de um esforço tão grande em direção àquilo que me leva à vida piedosa aos olhos de Deus. E é um empenho tão grande que eu preciso estar vigilante, dia após dia, na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus, eu não quero, Senhor, que as minhas emoções afetem a mensagem desta noite, mas é impossível não me entristecer. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Se o Teu Espírito Santo não for conosco e não nos ajudar, a exposição dessa noite será uma exposição fria, sem vida. Nós precisamos, ó Deus, do Teu Espírito Santo para nos ensinar, nos instruir, nos preservar. Nós precisamos uns dos outros para que possamos ser instrumentos de proteção. Ó Deus, eu quero Te louvar por essa amada igreja que o Senhor tem confiado a mim. Eu quero Te louvar, ó Deus, pelos líderes que aqui estão, pelas famílias que aqui estão, pelos jovens, pelos homens, mulheres, crianças. E quero Te louvar pela palavra santa do Senhor. Senhor Deus, só o Senhor pode abrir os nossos ouvidos e abrir a nossa mente para que possamos nos apropriar das verdades que temos ouvido, para que dela jamais nos desviemos. Visite o pastor Steve Lawson. Restaure o Teu servo, a sua família, a igreja e todos aqueles que foram atingidos com essa realidade. Para a glória do Teu nome eu peço essas bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, crescei. Essa é a orientação de Pedro. Pedro nos chama a crescer. E a quarta lição que nós vamos observar hoje no versículo 5 diz: cresçam, cresçam. Cresçam agindo a partir do que vocês receberam e confiam. Eu vou repetir. Cresçam agindo a partir do que vocês receberam e creram. Meus irmãos, até agora, Pedro, ele mostrou que até agora, do versículo 1 até o versículo 4, toda a ação redentora e santificadora vem de Deus. Tudo vem de Deus. Mas agora a participação dos salvos começa a ser mencionada. Eu creio que você já percebeu quando você leu esse texto. E no versículo 5, ele está convocando os crentes à ação. Eu vou ler na NVT, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, novamente o versículo 5. Ele diz assim: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Esforcem-se ao máximo, diante de tudo isso que eu falei, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. E é interessante porque esse agir que Pedro, ele mostra para a igreja, para os crentes, que eles deveriam se empenhar para agir em direção à ação, ele coloca intensidade nessa ação. Perceba isso no texto. Ele diz que nós devemos nos esforçar ao máximo. Ao máximo. Devemos nos empenhar. Deus nos concedeu todas as coisas para a vida piedosa. Além disso, Ele nos concedeu todas as suas promessas. Essas promessas, elas são grandiosíssimas. Elas são preciosíssimas. E sabe por que Deus nos concedeu as suas promessas maravilhosas e grandiosas? Para que nós possamos escapar da corrupção presente nas paixões humanas que estão no mundo. Versículo 4. Por causa disso, versículo 5, por causa disso, que Deus nos concedeu de tudo isso, a nossa resposta é ação.
E é interessante, irmãos, eu quero reforçar isso, porque até agora, Pedro estava falando sobre dádivas que nós recebemos. Até agora. Até agora, Pedro está falando sobre essa ação que vem de Deus. Toda ação sendo de Deus. Preste atenção se você ainda não entendeu isso. No versículo 1, na parte B, a saudação de Pedro é para os irmãos que juntamente com ele obtiveram fé. Sabe o que é obter fé? Significa que eu recebi fé. A fé foi concedida. Ele diz isso. Aos que obtiveram a mesma fé preciosa. Ou seja, essa fé veio de fora. Essa fé vem de Deus. Essa fé vem daquilo que está na justiça de Cristo. Obtiveram fé na preciosa justiça de Cristo. A NVT mais uma vez nos ajuda. Diz assim, fé que foi concedida. Isso é interessante. Agora olha só. No versículo 3, a parte B, ele diz que aos salvos foram concedidas as preciosíssimas e grandiosíssimas promessas. E depois, no versículo 4, ele diz, no versículo 3, a parte A, aos salvos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, no pleno conhecimento de Cristo. No versículo 4, vos foram concedidas suas preciosas e grandiosíssimas promessas. Obtivemos fé. Não veio de nós, veio de Deus. Nós recebemos todas as coisas que conduzem à vida. Não vem de nós, vem de Deus. E nós recebemos, foi concedida a nós as preciosas promessas e grandiosas promessas. Por causa de tudo que foi concedido a nós, qual é a resposta? A resposta é: concentrem todos os esforços de vocês. Concentrem todos os esforços de vocês. A palavra que Pedro utiliza para esforço é muito interessante também, assim como tudo aquilo que está nas Escrituras é interessante, transmite a ideia de urgência. Então, o que o Pedro ele está ensinando à igreja? Quando Deus chamou você que foi salvo, quando Deus ele me chamou, quando Deus ele chama uma pessoa, ele quer que essa pessoa faça todo o esforço possível para obedecer ao seu chamado divino. Interessante, ele quer que nós façamos sem demora. Meus irmãos, a obediência a Deus, ela é urgente. Eu vou repetir. E isso tem a ver com a sua vida, com a minha vida, com a vida da igreja. A obediência a Deus pede urgência. Quando Pedro diz que nós devemos nos esforçar, isso deve ser sem demora. Vou dar um exemplo para vocês do Antigo Testamento. Quando Deus manda Ló sair de Sodoma. Deus diz, Ló, está demorando muito. Você está querendo pegar, a sua esposa está querendo pegar aqueles enfeites da sala, ela está querendo pegar o quadro que está lá, vocês estão demorando muito. O anjo pega na mão de Ló, pega na mão da sua esposa e ele sai. Porque o juízo viria. É sem demora. Ló, saia de Sodoma. Tá bom. Mas deixa eu assimilar primeiro. Deixa eu pegar algumas coisas. O que eu vou precisar? Eu não sei para onde eu vou. O que eu vou precisar? Como é que está a conta no banco? Sem demora. É a mesma expressão que Pedro utiliza quando ele diz que nós devemos nos esforçar ao máximo. Concentrem todas as vossas forças. Isso é urgente. E antes de expor as qualidades pelas quais nós devemos investir os nossos esforços para crescermos mais e mais, eu gostaria de pensar rapidamente, mas de uma forma muito prática, nessa expressão inicial de Pedro que diz: concentrem todos os vossos esforços nessa direção. Semana passada, um irmão entrou em contato comigo, pediu, falando se eu não poderia dar uma carona para ele, porque nós iríamos para o mesmo lugar. E eu saí de casa com a intenção de pegar o irmão. Quando eu percebi, eu já estava aqui perto de Tremembé, vindo para a igreja. O irmão morava do outro lado. Tive que voltar.
Tinha tanta coisa na minha cabeça acontecendo, e eu pensando em tantas coisas, que eu me esqueci daquilo que eu saí para fazer. Semana passada também aconteceu um episódio, semana passada não, tempo atrás, semana passada aconteceu outro. Tempo atrás, um rapaz à minha frente de moto, eu não sei o que aconteceu na perna dele, se alguma coisa agarrou, ele estava incomodado, e ele começou a bater na perna e ele baixou a cabeça para tentar tirar. E eu vendo a moto indo em direção à calçada, ele subiu a calçada, caiu. Não deu nem tempo de avisar, se machucou todo. Semana passada, eu estava ali em frente de casa na avenida, o trânsito parado, e eu olhando para a senhora que estava na minha frente no celular. Eu falei, não vai dar, não vai ser legal o que vai acontecer se ela continuar nesse celular. O que aconteceu? O trânsito andou, ela não foi. Aí a gente ajuda com a buzinadinha, né? Leve. Aí ela foi. Só que ela foi mexendo no celular ainda, o trânsito parou. Bateu. Caiu o para-choque, afundou a traseira do outro carro, e aí é choro, aí chora, né? A gente até quer sentir dó, mas é difícil. Mas o que aconteceu nesses 3 casos? O que aconteceu nesses 3 casos? Inclusive no meu. Algumas coisas aconteceram que trouxeram distrações. E a distração, ela é inimiga da concentração. A distração, ela é inimiga da concentração. E é interessante porque a falta de concentração costuma trazer prejuízos desnecessários. Sempre é assim. Eu não sei se você já viu algum atleta, ele entrando em uma competição, e esse atleta, de repente, ele se distrai com outras coisas. Aonde que ele vai parar? Nós já sabemos que ele não vai cumprir o objetivo dele. Por que eu estou dando essas ilustrações? Porque, queridos, se Deus nos chama a nos concentrarmos, concentrem todos os seus esforços, concentrem todos os seus esforços naquilo que irá levar vocês ao crescimento. Nós temos que pensar em algumas coisas que estão nos distraindo neste mundo. Algumas coisas que estão removendo a nossa concentração em direção àquilo que nós devemos preservar. Por exemplo, o seu plano de carreira pode distrair você. Pode distrair você e remover, na verdade, todos os seus esforços que deveriam estar sendo colocados em direção a uma vida piedosa. O seu plano de carreira pode estar distraindo você, tirando a sua concentração do principal. E sabe o que vai acontecer? Você vai esfriar na fé. A busca por um relacionamento pode distrair você, jovem. Essa é uma palavra para os jovens. A busca por um relacionamento pode distrair você e você perder, na verdade, você mudar os seus esforços. E os seus esforços não estarem mais sendo colocados em direção àquilo que vai conduzir você ao crescimento. O seu medo de desagradar as pessoas não pode distrair você. Eu vou explicar para você o porquê que o desejo de agradar as pessoas podem, esses desejos aumentando podem nos distrair. Ao tentar agradar homens, você pode colocar os seus esforços em outras coisas para obter uma boa resposta da parte de pessoas em relação a você. Quando está apenas roubando o seu tempo e os seus esforços em direção àquilo que você deveria priorizar. Eu não sei o quanto você tem estado, meu irmão, preocupado com as coisas atuais na sua vida. Mas as suas preocupações, elas podem distrair você. Pedro estava preocupado com isso. Por isso a segunda carta. As suas preocupações com determinada situação, não podem distrair você. E eu vou explicar para você o porquê não. Você não tem o controle. Você não tem o controle.
E quando você tenta controlar a situação, você está perdendo tempo com algo que não depende de você. Você deve concentrar os seus esforços em direção ao crescimento no conhecimento do Senhor. Vocês se lembram que há pouco tempo atrás, no período das eleições presidenciais, quanto tempo perdido na porta dos quartéis, não é verdade? Quanto tempo perdido nas portas dos quartéis. Quanta ansiedade, quanta energia desperdiçada, quanta esperança depositada no lugar errado. E eu estou apenas dando uma opinião sobre alguns corações que eu percebi. Mas quanto desperdício, quanta esperança desperdiçada. Meus irmãos, por vezes nós nos distraímos ao colocar a nossa diligência, preste atenção porque talvez tenha a ver com a sua realidade. Nós nos distraímos porque nós colocamos a nossa diligência para alcançarmos um padrão que nós estabelecemos como padrão. Nós estabelecemos como padrão. E nós nos esforçamos para alcançar esse padrão que nós estabelecemos. Não tem a ver com Deus, não tem a ver com excelência, tem a ver com a minha excelência. E sabe o que isso produz? Isso produz peso. Não apenas para você, mas para outros que te cercam. E você perde tempo, perde energia, quando a excelência está em outro lugar. Então, seja para as coisas que nós estabelecemos como meta, seja na educação de nossos filhos, seja naquilo que nós esperamos do nosso cônjuge e filho, seja no trabalho. Vou fazer uma pergunta para você, meu amado. Quem estabeleceu o padrão de excelência que você busca alcançar? Inclusive para os seus filhos. Quem estabeleceu o padrão de excelência? Porque senão o seu filho vai crescer aprendendo que excelência está em um lugar que não tem a ver com aquilo que a palavra de Deus ensina. Lucas, capítulo 21, 34, Jesus falou sobre o perigo de sermos encontrados sobrecarregados. Preste atenção. O perigo de sermos encontrados sobrecarregados com as preocupações desta vida, ele disse, quando ele voltar. Muito cuidado. Por fim, fique atento. Por fim, da aplicação agora. Eu ainda preciso continuar o texto. Mas fique atento quanto ao tempo dedicado ao entretenimento. Sabe por quê? O entretenimento, ele foi pensado, todo entretenimento, ele é pensado, ele é planejado para entreter, para distrair. Não é interessante isso? Todo entretenimento, ele é criado para distrair. E a última coisa que o crente quer, a partir daquilo que ele ouve da palavra de Deus, é estar neste mundo distraído. Cristãos que estão concentrando seus esforços em direção à excelência não ficam distraídos e focados em joguinhos. Jovens e homens maduros. Maduros, não sei até que ponto. Tem homem casado guardando dinheiro para comprar aquele joguinho. Cristãos que estão concentrando seus esforços em direção à excelência não ficam distraídos e focados em seus jogos. Cristãos que estão concentrados, buscando se esforçar, se empenhar em direção à excelência, não ficam distraídos querendo saber o que está acontecendo na vida dos famosos. Não ficam distraídos em suas telas, em novelas. Sério, irmã, que você fica vendo novela ainda? Séries favoritas. Cristãos que estão concentrando seus esforços em direção à excelência não ficam distraídos em seus celulares, não ficam distraídos em conversas banais. Não inclinam seus ouvidos para o que não convém, e preste atenção, não ficam distraídos se dedicando para obter prazeres da carne.
Eu nunca vi, e eu creio que eu nunca verei, um soldado que está em batalha dormindo porque ele estava no seu entretenimento. Um soldado em batalha, ele dorme de cansaço pela batalha. Mas ele não dorme porque está entretido em algo diferente da batalha. Davi que o diga. E é impressionante a palavra de Deus, não é, irmãos? A palavra de Deus diz assim: no tempo em que os reis deveriam estar nas batalhas, o rei Davi estava em seu palácio. E veja como Pedro está preocupado com isso no versículo 10. Ele diz assim: por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior. Procurem com empenho cada vez maior. Mais uma vez ele coloca a mesma palavra. Confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque se vocês fizerem isso, jamais vocês vão tropeçar. A distração é inimiga da concentração. Pergunta para você responder: o que tem distraído você? O que tem distraído você? Mas a continuação do texto, meus irmãos, eu creio que nós vamos conseguir terminar para aplicar. Na continuação do texto, Pedro quer ensinar a esses amados irmãos como eles serão ativos e frutíferos no pleno conhecimento de Cristo. Sabe por quê? Porque é no pleno conhecimento de Cristo que nós desfrutamos da excelência que nos leva à vida piedosa. Então, a partir de agora, nós veremos com calma, com muita calma. Por isso que nós não vamos, hoje, nem terminar o versículo 5, só início. Nós vamos, com muita calma, concentrar os nossos esforços nessas qualidades que Pedro coloca, porque os nossos esforços devem estar nelas. Ele diz assim, preste atenção no texto bíblico: concentrem todos os seus esforços para acrescentar à fé a virtude. Concentrem todos os seus esforços para acrescentar à fé a virtude. Rapidamente, antes de falar dessa primeira qualidade, considere duas verdades aqui do texto, muito importantes. A primeira verdade é que o texto não fala para buscarmos uma qualidade ou qualidades que estão ausentes na vida do cristão. O texto fala de acréscimo. O texto não fala para você buscar ter fé. O texto ele fala para você acrescentar a fé que já existe. E quando que essa fé ela veio para nós? Quando Deus nos deu fé, quando nós obtivemos fé. Versículo 1, no seu final. Acrescentem a fé que vocês receberam a virtude. A fé que vocês já possuem, acrescentem a virtude. Como eu aprendi no seminário, a única diferença, a principal diferença da língua original e da nossa língua em português é que você olhar o texto no original grego é como você assistir um programa de TV a cores. Lendo no português está preto e branco. Quando Pedro ele escolhe as palavras, ele escolhe com sabedoria do Espírito Santo. Quando ele diz acrescentem a fé, ele pega uma palavra que está num ambiente de construções. Então é mais ou menos assim. A pessoa ela ia construir uma casa muito bela, ela estava construindo uma casa muito bonita, mas todo mundo sabia que os recursos não vinham dela. Então quando Pedro diz acrescentem a fé, ele está falando assim: acrescentem a fé que vocês receberam, acrescentem o quê? Deus tem dado os recursos para vocês, mas vocês precisam acrescentar. Acrescentem a fé que vocês receberam a virtude. E uma outra lição importante aqui, uma outra verdade importante, eu não sei se os irmãos estão com calor, estão? Não? Então é só aqui que está pegando fogo, então. Eu tenho essa impressão. Mas vamos continuar, não é? Uma segunda verdade que Pedro está mostrando é que quando ele fala dessas qualidades, ele não está pensando, meus irmãos, naquilo que naturalmente vem na nossa mente quando a gente lê. Eu estava conversando com uma jovem e ela falou assim: pastor, eu estou estudando o texto, eu quero incentivar essa jovem a continuar estudando,
E ela disse assim, pastor, dá a ideia da gente estar fazendo um bolo e ter os ingredientes, acrescente, 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 e aí forma o quê? Forma um bolo. Eu achei interessante isso, porque naturalmente isso veio à nossa mente. Só que o texto aqui, ele não está pensando nesse exemplo. Eu não sei quantos aqui sabem fazer bolo, eu não sei, mas eu observo. Mas eu sei que você coloca um ingrediente, aí depois você acrescenta outro ingrediente, não é verdade? Aí você acrescenta outro ingrediente, e todos os ingredientes acrescentados perdem a sua forma original. Concorda? Qual é o objetivo? A formação de um bolo. Diferente disso, Pedro está dizendo assim, acrescente ao ingrediente isso. A esse outro ingrediente, acrescente isso. Mas o versículo 8 é a resposta, porque esses ingredientes estando em vocês e os ingredientes aumentando, sem perder a sua forma, levam vocês a serem ativos e frutíferos. Acrescentem a fé que vocês têm a virtude. A virtude acrescenta o conhecimento. Nós vamos ver cada um deles, ou cada uma delas, né? Qualidades. Ao conhecimento acrescenta o domínio próprio, ao domínio próprio acrescenta a perseverança acrescenta a piedade acrescenta a fraternidade acrescenta o amor. Começa com fé, que é recebida, e termina com o amor que nós acrescentamos. A fé que você já possui acrescenta a virtude. O que é virtude? Na perspectiva de Pedro, virtude, de acordo com 1 Pedro 2,9, virtude tem a ver com colocar luz no caráter de Deus. Vós sois sacerdócio real, nação santa, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz, a fim de colocar um holofote no caráter de Deus. Aqui, no versículo 3, a parte B, também encontramos a palavra virtude. Ele diz, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aqui, virtude já traz um sentido de excelência. Excelência, aquilo que é excelente. Então, nesse texto que nós estamos observando, irmãos, no versículo 5, é como se Pedro dissesse assim, acrescentem a fé que vocês têm, acrescentem a fé que vocês possuem e declaram, um caráter cristão que imita o caráter de Deus. A NVT, se eu não me engano, traduziu excelência moral. É a tradução mais próxima daquilo que Pedro deseja. Acrescentem à fé que vocês declaram um caráter excelente que revela que você está imitando a Deus. O que isso significa na prática? Vocês precisam concentrar todos os seus esforços para que a fé que vocês declaram seja revestida de autoridade. Vocês precisam se esforçar, se empenhar, para que a fé que vocês declaram seja visível no caráter de vocês, que seja visível na forma como vocês vivem. Sabe onde que nós encontramos isso que ele está querendo dizer? Em Tiago. A fé sem obras, ela é morta. Se você declara fé, mas o seu caráter visto em público, que é reflexo daquilo que acontece no secreto, não é coerente com a fé que você declara, você não está crescendo no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, seria mais ou menos isso. Quem já obteve fé aqui em Jesus, e já possui fé em Jesus, e declara essa fé em Jesus, não pode ser conhecido como alguém desonesto. Se eu tenho uma fé que eu recebi e eu declaro essa fé, eu não posso possuir um linguajar mundano. Eu não posso ser conhecido como alguém que vive falando das outras pessoas. Eu não posso ser conhecido como alguém irado. Eu não posso ser conhecido como alguém maldizente, murmurador, mentiroso. Eu não posso ser alguém conhecido como uma pessoa que se envolve com questões imorais, com piadas e outras coisas mais.
A fé que eu tenho deve ser revestida de autoridade, com uma excelência moral. E mais uma vez eu digo, esforcem-se para que isso aconteça. Um esforço diligente deve ser empreendido nessa direção. Muitas informações textuais, e eu sei que por vezes isso se torna um pouco cansativo para a mente dos irmãos. Mas o que Pedro está falando para nós hoje é sobre ação. Não é sobre o que eu creio e eu declaro crer, mas aquilo que está fazendo parte do meu alvo, do meu esforço, do meu empenho, do meu empreendimento diário. Então eu gostaria de fazer algumas perguntas reflexivas que eu sempre faço para mim mesmo. Querido, minha querida, onde estão sendo depositados os nossos esforços? Onde estão sendo depositados os nossos esforços? Uma outra pergunta muito importante para respondermos é contra quem nós estamos lutando? Ou contra o quê? Contra quem nós estamos lutando ou contra o quê? Nós estamos estudando aquele texto de 1 Coríntios pela manhã e nós vamos terminar quando Paulo ele diz assim: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Eu não fico dando socos no ar, eu não perco energia como um lutador que vai dar o soco, ele despreende todo o esforço em direção ao seu alvo e ele erra. Cada vez que ele erra, ele perde energia. Paulo diz assim: eu não fico desferindo golpes no ar, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Eu não atinjo outros. O meu esforço não tem a ver com outros, o meu esforço tem a ver comigo. Contra o que nós estamos lutando de fato? Contra quem nós estamos lutando? Marido, você não está lutando contra a sua esposa. Esposa, o alvo da sua luta não é o seu marido. O seu problema, filho, não é o seu pai. O seu problema não é a sua irmã, não é o seu irmão. Sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você talvez não esteja colocando todos os seus esforços em direção a uma vida piedosa que reduz você à escravidão de Cristo. E você começa a refletir o caráter de Cristo. Aonde você está? Em que tipo de combate nós estamos envolvidos? Em que tipo de combate nós estamos envolvidos? Nós estamos envolvidos no mau combate ou no bom combate? Tem crente que entra em cada situação, não é verdade? O crente está em tudo. Ele se mete em algumas coisas que, meu Deus do céu, eu luto para não entrar em alguns combates. Porque não são bons combates da fé. São combates que nos distraem. Em que nós estamos exaurindo nossas forças e energias diariamente? Às vezes algo que parece que é bom. E até é. Tem sido exatamente o que o diabo tem usado para distrair você. Todas as suas energias e forças deveriam estar sendo concentradas em outro lugar, mas você anda distraído. O que nós estamos refletindo em nosso ambiente de relacionamentos? A nossa fé está acompanhada de busca por excelência moral, caráter parecido com Deus. Meus irmãos, nós temos lutado contra todas as nossas forças, para que a nossa conduta seja coerente com a fé que nós estamos declarando. Deus já nos concedeu tudo o que nós precisamos. Deus já nos concedeu todas as suas promessas para que nos apeguemos a ela. Ele nos dá a sua graça que está todos os dias conosco, nos ajudando, para que eu e você
tenhamos uma ação, uma postura, um esforço diligente. É isso que o texto está falando. Devemos agir a partir do que nós recebemos e nós confiamos. Eu quero terminar, queridos, mostrando como Pedro, antes de escrever o texto mais conhecido de Pedro, depois de 1 Pedro 2,9, vós sois a seleita, que é o último versículo que Pedro escreve para a igreja, no capítulo 3, versículo 18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de escrever isso, eu vou ler o que ele escreveu um pouquinho antes, no capítulo 3, versículo 11 a 14. Olha só. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, isso é verdade. A vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, preste atenção, isso vai acontecer. Isso não é palavra profética do pastor Glauber, está escrito, vai acontecer. Haverá um dia que o Senhor incendiará os céus e os elementos que estão nos céus se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Agora, olha a exortação. Portanto, irmãos, concluindo, irmãos, depois disso que eu falei, irmãos, depois dessa realidade que virá, irmãos, portanto, amados irmãos, enquanto vocês esperam que essas coisas aconteçam, porque ainda não aconteceram, enquanto vocês esperam, a palavra de novo, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Isso é integridade. Isso é piedade. O alvo ainda é piedade e devoção. Pedro começou essa epístola dizendo, Pedro, servo e apóstolo de Cristo Jesus. E nós já vimos que a palavra servo que ele utiliza, a palavra doulos, na verdade é escravo. É diferente de servo. Somos escravos de Cristo. E é interessante porque quando nós pensamos nisso, meus irmãos, nós devemos entender que a nossa libertação, você que é salvo por Jesus, a sua libertação é quanto à escravidão do pecado. A sua libertação é quanto à escravidão do pecado. Quanto a Cristo, nós somos seus escravos. Nós somos seus servos. Sproul, e eu estou terminando, ele disse, se você acha que você está livre sem viver como escravo de Cristo, sua liberdade é pura escravidão. Se você acha que está livre sem viver como escravo de Cristo, a sua liberdade é pura escravidão. E ele termina dizendo, nós temos que perder nossa vida para encontrá-la. Precisamos dá-la para recebê-la de volta. Eu tenho pensado muito nisso. No quanto de fato eu tenho me esforçado para uma vida piedosa. E eu tenho visto como Deus, Ele nos separou, meus irmãos, para Ele. E quando Ele nos separou para Ele, antes da fundação do mundo, diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, quando Deus nos separou para Ele, Ele diz que Ele nos separou para sermos santos. 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 E eu fiquei pensando, e tenho pensado aos olhos de Deus, o que significa ser santo? Ser santo significa alguém que não tem mais pecado, não peca mais? Não. Ser santo significa ser alguém que nunca irá pecar? Não. Mas ser santo significa ser alguém que todos os dias, a dependência de Deus, está se esforçando, porque entendeu. E eu tenho entendido isso
Não é fácil viver isso. Mas eu tenho entendido, irmãos, e quero passar isso para vocês, que santidade tem a ver com Deus. Antes da fundação do mundo, Ele escolheu você, Ele salvou você, Ele separou você para que o seu corpo, os membros do seu corpo, os seus pensamentos, as minhas emoções, os meus planos, as minhas intenções, as minhas vontades e as minhas ações sejam para Ele. Sejam para Ele. Termino com essa frase. E é verdade essa frase. Somente quando a nossa mente está cativa à verdade bíblica é que seremos ou somos verdadeiramente livres da falsa liberdade que o pecado impõe. E quando a gente entende isso, tudo que é nosso se torna exclusivamente de Deus. Você sabia que as suas mãos, elas são exclusivamente de Deus? Você sabia que os seus lábios, seus ouvidos são exclusivamente de Deus? Você sabia que os seus pensamentos devem ser exclusivamente para Deus? Vocês sabiam que todos os esforços para sermos aqueles que Deus deseja têm a ver com ser exclusivamente para Deus? Isso é coerente, porque nós já somos dele antes da fundação do mundo. Eu não tenho a capacidade de fazer com que você assimile tudo que eu falei, ou dê crédito a tudo que eu falei. Mas como eu sei que você ama o Senhor, por ser uma ovelha do Senhor, considere tudo o que você ouviu. Sabe por quê? Esses dias virão. Que o Senhor faça germinar a palavra dele em nossos corações. Só Ele pode fazer isso. Amém, irmãos? Eu quero orar com a igreja. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai. Quem somos nós se não fosse a graça do Senhor sobre nós? Eu quero te louvar, ó Deus, por Jesus Cristo e por tudo o que Ele fez em nossas vidas. E por tudo o que Ele tem feito. Senhor Deus, não há como nos alegrarmos no Senhor. Não há como sermos fervorosos de espírito. Não há como, Senhor Deus, andarmos por fé. Não há como, Senhor, desfrutarmos de todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Se não fizermos, ó Deus, isso que Pedro nos ensinou nesta noite. Se nós não agirmos, se nós não nos esforçarmos diligentemente, a partir de tudo aquilo que nós recebemos do Senhor. Senhor Deus, eu sei que para muitos de nós, muitas vezes, nós vivemos este mundo diante de tantas lutas, tantas coisas, tantas distrações. Nós vivemos este mundo, ó Deus, sem experimentar a paz que excede todo o entendimento. Senhor amado, mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude. Nos ajude, ó Deus, a não apenas cantarmos que nós temos paz em Jesus, mas nos ajude a experimentarmos essa paz que excede todo o entendimento. Mas isso não acontecerá se nós continuarmos permitindo que pecados pelos quais o Senhor já nos libertou e morreu naquela cruz por eles, ainda permaneçam em nossas vidas como hóspedes queridos. Santifique a tua igreja, santifique as famílias, santifique os homens. Senhor, liberte os homens de seus pecados, liberte as mulheres, os jovens, santifique a tua igreja. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Faça com que essa verdade seja tão real em nossas vidas, que quando nos depararmos com a tentação de pecarmos contra o Senhor, isso produza náuseas em nossa alma.
Produza no coração do teu povo um desejo pela santidade ao Senhor. Senhor, eu sou tão falho em expor a tua palavra. Eu sou tão limitado. Muitas vezes, ó Deus, na exposição, os crentes estão distraídos. Eu me perco nos pensamentos. Mas o teu Espírito Santo nunca permite que a sua palavra ela volte vazia. Santifique as famílias. Há homens aqui, há mulheres aqui, há jovens aqui, que não estão colocando os devidos esforços na luta contra os seus pecados. E o Senhor conhece. Eu peço que o Senhor ajude esse meu irmão, ajude essa minha irmã, nos ajude a empenharmos e a colocarmos todos os nossos esforços para acrescentarmos a fé que recebemos e declaramos, a virtude, a excelência de um caráter aprovado aos olhos do Senhor, porque isso irá nos preservar nos dias maus e nos dará alegria nos dias bons. Nos ajude, Senhor, nos ajude. É o que nós pedimos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém.